A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Quem está trazendo uma palavra aqui nesta manhã, que está no livro de São Mateus, capítulo 7, versículo de número 24, que fala acerca dos dois alicerces. O Senhor diz na tua palavra: e todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assoparam os ventos, combateram aquela casa, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assoparam o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus irmãos, vemos aqui na palavra do Senhor a parábola que o Senhor ele propôs essa parábola para a multidão. Sempre Jesus ele trazia forma de parábola, era a forma mais fácil, era um jeito que Jesus achou para as pessoas entender a sua palavra, entender aquilo que o Senhor estava dizendo. Então o Senhor propôs essa parábola para as pessoas. Nós vamos ver que Jesus ele fala acerca do homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as pratica. Ouve a palavra e guarda aquela palavra no seu coração. Aquele que guarda a palavra, aquele que procura fazer a vontade do Senhor. Procura fazer aquilo que agrada o Senhor Jesus Cristo. Se mantém na posição do Senhor. Procura cada dia viver uma vida de santificação, procura cada dia viver uma vida de obediência. Ele vai fazer algo, ele vê que aquilo não provém do Senhor, ele não faz porque ele é uma pessoa prudente. Ele vê o perigo, ele não vai ali para cima daquele perigo porque ele é prudente. E meus irmãos, nós devemos ser pessoas prudentes, nós devemos viver uma vida de obediência, uma vida segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. Não podemos viver uma vida desconcertada, não podemos viver uma vida de desobediência. Devemos viver uma vida em santidade, uma vida de obediência ao Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Então, meus irmãos, se nós viver essa vida de obediência na presença do Senhor Jesus Cristo, procurar cada dia fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, nós estamos sendo prudentes, nós estamos sendo como esta casa edificada na rocha, nós estamos sendo esta casa que está edificada sobre a rocha, que vai descer a chuva, vai correr os rios, vai assoprar o vento, mas nós vamos continuar firme, vamos continuar de pé, porque é o Senhor, Ele é a nossa rocha inabalável, Ele é o nosso sustento. Nós vamos passar por provações, vamos passar por dificuldade, por adversidade, mas nós não vamos desistir, nós não vamos parar, nós vamos continuar pelejando, nós vamos continuar glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, porque nós somos a casa edificada sobre a rocha, meus irmãos. Então vamos ver, meus irmãos, a segunda parte que fala acerca daquele que ouve as palavras do Senhor e a não pratica. Ali o Senhor assemelhá-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, meus irmãos. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor ela vai dizer que ele edificou a casa construída sobre a areia, uma casa que não tem estrutura, uma casa, meus irmãos, aleluia, que qualquer momento ela não vai suportar a tempestade, ela não vai suportar a chuva, ela vai acabar caindo. Então vamos ver, meus irmãos, aleluia, que esse é assemelhado ao homem sensato. Esse homem sensato é aquele que ouve e não pratica a palavra do Senhor, que tudo para ele tá bom, meus irmãos, que tudo para ele não tem nada a ver, as coisas pode fazer de tudo, pode fazer o que quer, meus irmãos, não quer obedecer a palavra do Senhor, não quer fazer aquilo que agrada o Senhor Jesus Cristo, só procura as coisas erradas. Esta, meus irmãos, é uma pessoa insensata, é uma pessoa que edificou a sua casa sobre a areia, meus irmãos, santificado e exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo, que a palavra fala, veio a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e aquela casa não suportou, aquela casa acabou caindo, porque estava edificada sobre a areia, meus irmãos. Então, meus irmãos, esse é para aqueles que não praticam,
que ouve a palavra e não pratica, ouve aquela palavra e não guarda, ouve aquela palavra e a mesma coisa não ter ouvido, é a mesma coisa ter entrado pelo ouvido e saído pelo outro, meus irmãos. Continua na mesma vida, não tem mudança, não muda, continua do mesmo jeito, meus irmãos, santificado e exaltado o nome do Senhor. Nós devemos ter uma vida, nós devemos ter uma vida transformada, uma vida de mudança, uma vida que verdadeiramente temente ao Senhor, que agrada ao Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Não estou dizendo que somos perfeitos, não estou dizendo, meus irmãos, que nós não somos sujeitos a falhar. Somos sim, meus irmãos, mas o Senhor, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é por isso, meus irmãos, que nós vamos deixar de ouvir a palavra. Não é por isso que vamos deixar, meus irmãos, de dar crédito à palavra do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Porque a pessoa que não obedece, meus irmãos, a pessoa que procura andar da maneira que ela quer estar vivendo, ela acha que está tudo bom, que aquilo está fácil, que pode fazer qualquer coisa e não tem nada a ver, meus irmãos. A qualquer vento, quando descer a chuva, quando vir a tempestade, quando vir a luta, quando vir a dificuldade, vai pensar em parar. Oh, decai, este canamando, este camaná. Vai pensar em parar, vai pensar em desistir, meus irmãos, porque está edificado sobre a areia. Porque não estava dando ouvido à palavra de Deus. Porque não estava procurando obedecer ao Senhor, meus irmãos. Então, quando vinha as dificuldades, não vai suportar. Muitas vezes pode até parar, muitas das vezes pode até desistir da caminhada. Muitas das vezes pode até desistir da presença do Senhor, porque estava edificando a sua casa sobre a areia. Mas devemos, meus irmãos, edificar a nossa casa cada dia na presença do Senhor. Não importa o que os outros falam, não importa o que os outros pensam de nós, mas vamos procurar agradar o Senhor. Vamos procurar cada dia agradar o Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Porque é dessa maneira que o Senhor requer de nós. É dessa maneira que nós vamos vencer, é dessa maneira que nós vamos continuar firme, procurando cada dia obedecer ao Senhor, obedecer a tua palavra, obedecer cada dia mais ao Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, porque o Senhor, Ele alegra quando nós fazemos isso, meus irmãos. Quando procuramos fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que é a vontade do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Não fazendo a nossa vontade, mas procurando cada dia fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Esta é a palavra, meus irmãos, desta manhã, para o seu coração, que nesta manhã, que Deus possa te ajudar, que o Senhor possa te sustentar cada dia, que possamos continuar firme, perseverando cada dia na presença do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Compartilhe, comente, curte esse vídeo e Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe, meus irmãos. Ficam na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.